E aí, tá pronto para mais um vídeo? Meu nome é Ednilson e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Carro Brabos. Hoje eu trago para vocês um carro híbrido que é uma mistura aí de heavy com PHEV. E se você não entendeu, assista a matéria que você vai compreender o que eu estou falando. Mas antes, aproveita para se inscrever, dá aquela força para o canal e não se esqueça de clicar no sininho das notificações para você ser sempre avisado quando entrar um vídeo tão tecnológico como este, o Civic de geração 11. Mais conhecido como G11 ou Civic de 11ª geração, ele é importado diretamente da Tailândia. E a Honda traz alguns destaques justamente para ele encarar a concorrência, porque o principal concorrente e vende bem é justamente o Corolla Heavy. E também agora o estreante BYD King. E se você quiser saber mais sobre o BYD King, vou deixar aí link na descrição. E este sedã médio da Honda conta com um dos mais modernos sistemas híbridos já conhecido, que leva o nome da sigla ali atrás de e-HEV. Um HEV tecnicamente que tem um motor térmico de ciclo Atkinson, que tem a função justamente de abastecer a bateria de 1,5 kWh, localizado bem ali abaixo do assento traseiro, e também fornecer energia extra ao conjunto com mais dois motores elétricos. Um para gerar energia e o outro para impulsionar o veículo. E para concretizar a matéria, bora conferir o que nós temos debaixo do capô. Cofre aberto e temos aqui do meu lado esquerdo o propulsor térmico de 2 litros, 4 cilindros com 16 válvulas. Ele oferece cerca de 143 cavalos e um torque de 19,1 kgfm. Já o motor elétrico, o eCVT, ele fica localizado aqui na parte inferior do motor, bem ali perto do eixo dianteiro, e ele tem aqui 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque. Ele também é responsável justamente por gerenciar toda essa força para as rodas dianteiras. Vale a pena destacar que o powertrain tem baixos índices em termos de consumo e emissões de poluentes. Ainda conta com 3 modos de condução, somente elétrico, híbrido ou somente a combustão. E a pergunta que fica é, eu consigo decidir qual modo usar? Negativo. Quem decide é justamente o motor elétrico eCVT. Coloca aí mais uma na conta da transmissão. A marca não divulga qual é a potência combinada do Civic de 11ª geração. Mas não se preocupa não, porque nós vamos colocar este belo exemplar em cima de um dinamômetro e sentar o aço. Matéria que você vai ver na sequência. Então não se esqueça de clicar aí no sininho das notificações para você ser sempre avisado. E já ligou sozinho, né? Funciona sozinho assim, ele resolve ligar, desligar, ele decide qual sistema usar, mas o interessante é o consumo que esse apresentador cabeçudo esqueceu de avisar que o carro só bebe gasolina. Mas confere aqui, vem cá. E ele faz 18,3 na cidade e 15,9 km por litro na rodovia, sendo nota A na categoria, B para geral e A para emissões. E bora dar aquela pincelada bem aqui na dianteira, pois o que mais me chamou a atenção foi o belo conjunto óptico, que ele é todo em LED na dianteira e tem também farol de neblina. E ainda tem aqui o logo bem na frente aqui com um detalhe azul identificando os carros híbridos. Alguns vão até perceber que ele não tem aqui o radar magnético, pois ele tem aqui sim alerta com frenagem de emergência, ACC com stop and go e centralização de faixa. E tudo é gerenciado justamente por aquela câmera localizada bem ali, ó, na parte superior do para-brisa. E antes da gente falar da traseira do Civic de 11ª geração, coloca aí no comentário, você levaria ele para casa se você tivesse o cash de R$ 265.900 ou você compraria um SUV? Coitado dos sedãs, né? Tá complicado para eles, mas bora lá conhecer aqui a traseira. A geração 11, ele perdeu aquele formato, né? Estilo fastback, ele voltou a ser um 3 volumes. Confere ainda, antena no estilo barbatana de tubarão. Aqui na tampa traseira, ó, ele tem uma inclinação, né, um ângulo aqui mais para cima voltado, dando aquele ar de aerofólio. Ainda tem logo azulado. As lanternas aqui têm elementos em LED,
pois o pisca e a ré sim são halógenos. E eu até fiquei analisando por que eles não colocam tudo em LED. Mas eu desconfio que eles pensaram em você, porque se queimar aqui uma lâmpada dessa que seja em LED, você vai ter que trocar o conjunto todo, né? Então, quanto será que fica só esta ponta aqui que tem aqui na lateral? Quanto será que é o preço deste dispositivo? E para saber, eu já vou colocar na tela. Confere aí o preço. Ainda temos sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré para facilitar as suas manobras, é claro, e também tem a abertura da tampa traseira por meio do botão aqui elétrico ou por meio da chave. E o legal é que o porta-malas, a tampa abre totalmente, né? O porta-malas não, mas a tampa abre totalmente. E eu vou confessar aqui, o geração 10 não abre. Aqui nós temos 519 litros de capacidade, ele ainda é todo forrado negativo, assim como o seu concorrente japonês, ele também fica o fundilho aparecendo. Aqui na parte de baixo nós temos, cadê a abertura? Aqui a linguetinha, nós temos um step do tipo temporário. Uns gostam, outros nem tantos, mas eu chamo a sua atenção, olha o carinho que a marca tem ao organizar as ferramentas aqui bem embaixo. Legal, né? Indo aqui para a lateral do Honda Civic de 11ª geração, você tem rodas de 17 polegadas com acabamento cinza e diamantado. Mas o legal nem é a roda, o bacana é o conjunto de suspensão que você tem. Além de uma suspensão independente, ela é do tipo Multilink. Isto a Honda não tirou desde os primórdios do Civic. Ainda tem freios a disco nas 4 rodas. Acabamento aqui da porta, confere aqui. Ele tem toque macio nesta região, um soft touch, tem toque macio aqui, aqui também, vidros automáticos nas 4 portas com a função anti-esmagamento e olha o requinte destes bancos. Deixa eu entrar aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu tenho 1,67 m de altura e o banco do motorista está regulado para mim. E eu gosto de dirigir aqui numa posição mais baixinha. E ainda tenho aqui quase um palmo aberto. Para a movimentação aqui dos meus pés é excelente, mesmo o banco, ó, estando todo para baixo, eu consigo colocar os meus pés ali embaixo, ó que legal. Para a altura da minha cabeça, sentado desta forma natural, eu tenho ainda 4 dedos. Confere ainda ajustes do cinto de segurança para ambos, o teto aqui é em tecido, tem alças de segurança ou os famosos PQP para todos, e quando eu falo todos, ó, até o motorista tem direito. Isso é legal nos carros da Honda, né? Tirando os RV. Aqui ainda tem iluminação em LED, o banco aqui tem 3 encostos de cabeça, todos reguláveis, e ainda tem aqui o apoio de braço com 2 porta-copos. E vale lembrar que o banco também ele é bipartido, né? Em 40% e 60%. E sentado aqui no meio, o conforto é tão bom como nas laterais, mesmo ele tendo aqui o apoio de braço. Mas se eu fosse trigêmeo, não ia mudar não. Aqui com conforto, 4 adultos e uma criança. Por quê? Porque o assoalho aqui é um pouquinho alto. Ainda conta com 2 tomadas USB do tipo A e 2 saídas de ar condicionado. Confere ainda os bancos, tanto do motorista quanto do passageiro, eles têm ajustes elétricos e não são 6 ajustes, possui 8 ajustes, até mesmo ó, da inclinação do assento. Mas ficou devendo aqui a lombar. E aqui nós temos um conjunto, né, de dispositivos todos iluminados. Tem aqui o rebatimento de forma manual e ele rebate também de forma automática pelo controle da chave também. Ainda tem aqui o botão para abertura da tampa traseira, um porta-garrafa, um grande porta-objeto e alto-falante. E quando a gente fala de alto-falante, a qualidade do som aqui tem a assinatura da marca Bose, pois ele tem aqui 12 alto-falantes distribuídos. E bora ouvir o som desta nave. Tem que ligar, né? Cara, o carro é tão silencioso que você não sabe quando tá ligado, quando tá desligado. Não faz barulho nenhum. Vou colocar aqui no áudio, no rádio FM.
Porra, o áudio é bom, cara. Ó, eu vou colocar mais um pouquinho para você ouvir, ó. Só que eu vou aumentar bem agora, hein? Vamos aumentar. Ó, 25 volume. E você escuta nitidamente o médio, agudo e o grave é um pouco melhor que mediano, mas é muito bom. Bom também é o revestimento aqui deste volante que é todo em couro, direção elétrica, tem ajuste de altura, tem ajuste de profundidade, até ia mexer, mas não há necessidade. Aqui do meu lado esquerdo você tem 4 botões para você desativar o sensor de estacionamento dianteiro, né, os alertas sonoros, o controle de estabilidade e tração, e aqui você tem acesso ao sistema ADAS. Confere ainda, sensor crepuscular, sensor de chuva, o sistema ADAS aqui com ACC, com Stop and Go, limitador de velocidade, alerta com centralização de faixa, pois o Honda Sense é um dos melhores sistemas de gerenciamento aqui do condutor. Ainda conta... Olha, o carro já ligou de novo, né? Legal, ele liga, desliga, ele é assim mesmo. É arretado o bicho. Ainda temos aqui uma multimídia com espelhamento sem fio, com 9 polegadas, saídas de ar condicionado. E o painel aqui ficou bem horizontal, né? Ficou com as linhas bem horizontal e ficou bem clean também, né? Aí não preciso dizer isso, né? Todo mundo já sabe do Civic de geração 11. Ainda temos aqui ar-condicionado de 2 zonas, os controles. Isso eu achei bem legal, hein? É prazeroso mexer. Vamos desligar aqui para não fazer barulho. Abaixo nós temos aqui 2 tomadas USB do tipo A. Aí vai um outro pênalti. Já deveria ser pelo menos uma do tipo USB-C. Ainda tem aqui uma tomada de 12 volts e identificação de até 180 watts. Confere ainda carregador por indução. Ele ainda tem 3 modos de condução. Vamos ver qual que está. Ele está no normal, ó lá, está identificado ali. Você clicando para cima ele vai para o Sport e para baixo ele vai para o modo Eco. Ainda temos freio de estacionamento eletrônico com auto hold, 2 porta-copos e um espaço mediano aqui. Mediano que eu falo, se comparado ao Civic de 10ª geração. Mas deixa eu tirar essa tampinha aqui. É bem próximo, mas é menor. Vem para frente? Não vem para frente. É couro bem macio, hein? Ainda temos aqui espelho retrovisor, eletrocrômico e iluminação. Isso aqui eu gostei, hein? É em LED, né? Isso eu gostei. Aqui ainda temos iluminação no espelho de cortesia para ambos. Ele é oculto. Mas o que chama a atenção e rouba a cena é justamente o teto solar, que sim, concordo com você, poderia ser panorâmico. Mas ele roda liso, ó. Sem engasgo. Agora, bora conferir com ele rodando. Honda Civic de 11ª geração. Em andamento. Lembra que no começo do vídeo eu falei assim, que ele é uma mistura de heavy com PHEV? Então, agora você vai entender o porquê. Porque quem leva o carro é o motor elétrico. O motor a combustão, ele funciona como um motor estacionário, essa é a palavra. E ele entra para dar aquela carga de energia e também dá carga no motor elétrico, não necessariamente só para carregar a bateria. Tem momentos que o carro funciona somente no elétrico, tem momentos que ele funciona com o motor ligado. Às vezes ele funciona só o motor quando você está na rodovia, né? E às vezes ele funciona o motor somente para dar carga no motor elétrico, sem abastecer a bateria, para o motor elétrico levar o carro. Olha como é fantástico este sistema. Ele roda bem liso, mesmo em asfalto bem ruinzinho. Ele é bem confortável. A proposta aqui é ele ter um rodar equilibrado, sem perder eficiência em termos de consumo e também emissões de poluentes.
e te dá um prazer ao rodar. Inclusive, vale a pena ressaltar que o Civic de geração 11, o híbrido, ele tem até mesmo vídeos do Acelerados, que o carro anda junto com um Jetta GLI. E olha, acendeu ali no painel o sistema Honda Sense, que é o meu copiloto aqui. Ele está monitorando a faixa e ele percebeu que eu cheguei muito perto ali para sair. Ele já me avisou ali com um retorno tátil bem aqui no volante. Ele tem um alerta sonoro? Tem um alerta sonoro, mas eu desliguei, senão ele vai ficar apitando. Vamos passar aqui nos 50 tons de cinza. 30 km por hora, 34, vamos diminuir aqui um pouquinho, 35, é bem suave. Aqui a câmera quase não vibra, a minha voz pouco trepida, bem gostoso. Vamos dar uma aceleradinha aqui, dar uma puxadinha, puxei, pisei no freio. Então você pode reparar que ele tem aqui um comportamento muito bom. Você vê que ele é esperto quando você pisa no acelerador e quando você junta no freio, ele segura. Dá uma pisadinha de novo, ó. É aquilo que eu falei para vocês, ó. Você não sente aquele kickdown do acelerador quando você está num carro a combustão, né? Seja ele uma dupla embreagem, um câmbio CVT que simula a velocidade. Aí você tem o que eu chamo de performance, o que ficou devendo aqui. Não digo nem performance, na verdade não é um performance, é aquele feeling, né? De quando você acelera e você já prepara o corpo para sentir aquela pancada. Vamos dar uma olhada aqui na câmera, na qualidade. E esta é a qualidade da imagem. Apesar dele ter aqui 9 polegadas a multimídia, o espaço que tem aqui da tela, mesmo mostrando aqui a câmera traseira, é pequeno. A qualidade da imagem é idêntica à do Civic de geração 11. Até mesmo, ó, deixa eu colocar aqui, ó, no Lane Watch, exatamente o mesmo. Vou até recolher o espelho retrovisor, ó. É a mesma qualidade. Só que quando está no Lane Watch, olha a diferença como ele fica bem mais ampliado e quando você coloca na ré. Tem linhas dinâmicas aqui para acompanhar a sua trajetória. Sensor de estacionamento dianteiro, traseiro com alerta visual e sonoro. Aqui ele também tem aletas atrás do volante. Eu estou acostumado a usar bastante. E aqui o diferencial é que essas aletas, elas são em 4 níveis que você utiliza. Você aperta 4 vezes, ó. Você pode até apertar mais. O que ele faz? Ele utiliza meio que um freio motor justamente para segurar o carro e ajudar a recarregar a bateria. Já no motor a combustão, se você tem 7 marchas, você vai apertando, vai reduzindo as 7, né? Desde que o câmbio permita. Vou tirar aqui o controle de estabilidade de tração. Vamos dar uma aceleradinha. Ó. Ele anda muito bem, hein? Ele não deixa nada a desejar em questão de desempenho. Comparado ao Touring, olha, se duvidar ele anda até um pouco mais que o Touring original, hein? Vou fazer um 0 a 100 ali na frente e vou fazer o mesmo 0 a 100 com o Touring. E eu vou colocar o vídeo lado a lado no mesmo tempo, sem mascarar nada, exatamente do jeito que é. A hora que a frente embicar, os dois saem junto. E aí a gente vai ver quem chega primeiro nos 100 km por hora. Nesse momento, 70 km eu estou aqui andando nesta rodovia. Vou ativar aqui o sistema do ACC com Stop and Go. Agora ele está ativado. E o carro está nesse momento somente no controle do Honda Sense, que é o meu copiloto. Ele identifica o carro ali na frente. Quando passa ônibus ou caminhão, aparece bem ali no desenho também a imagem de um caminhãozinho. É bem interessante.
Ele monitora mesmo que o sistema Stop and Go, né, o ACC, não esteja ligado, mas se tiver faixa, ele vai estar controlando. Vou dar uma simulada, vou dar uma saída de faixa aqui, ó. Corrigiu. Olha, cara, ele corrige bem. E ó, tá corrigindo. Agora partiu pro 0 a 100. 3, 2, 1, soltei. (100 km por hora). E o comportamento dinâmico aqui é idêntico. O 0 a 100 aqui dá a impressão até que aqui é um pouco mais rápido, hein? Essa é minha impressão. Não sei, pode ser psicológico. Mas eu não senti aquele kickdown, né? Aquela sensação que o corpo já prepara para um 0 a 100, eu não sinto aquele kickdown, ele sai de forma linear. Deve ser por causa justamente do motor elétrico, né? O ECVT, que tem uma marcha apenas. E ele é responsável por todo o gerenciamento do sistema, desde a partida até mesmo do motor a combustão. Vamos desativar aqui o controle de estabilidade e tração, né? Agora minto, agora que ele está ativado. Vamos ligar novamente o sistema do ACC. Vamos aumentar a velocidade aqui, 80, 90. E aqui ele está mantendo a 90 por hora, desde que o carro da frente permita. Saidinha de faixa, simulada. Ó, corrigiu. Mão aqui próximo, só para verificar. E ele está mantendo na faixa. Ele está mandando pôr a mão aqui no volante. Eu vou colocar porque o movimento aqui da estrada está meio cheio. Então, por segurança minha e do carro também, né? Que a gente está falando aqui de R$265.900. Então não dá para brincar assim não. Mais uma vez, sistema ativo. Ó, e se eu não jogar, eu vou forçar ele um pouquinho pro lado. Ó, alerta sonoro e corrigiu. E tá mantendo na faixa, ó, ele não tá naquele estilo ping-pong. E ele já me avisa de novo. Eu não vou colocar a mão, vamos ver. Ó, e aqui ele desativou o sistema. 90 km por hora, pisei tudo. 110, 120, 130. Cara, e o som que ele faz é justamente de um motor, eu vou chutar alto, cara. Parece que você tá dentro de um carro com motor V10, só que com controle do volume, sabe? Ó, de novo, eu vou pisar, ó. Escuta o barulho. Escutou? Bem interessante, né?